Aquele ali é o Nivo Sense lá de cima, né? Acho que é. Bom, mais um capítulo para nós com HR-V 1.5 EX 2026 já. Estamos com 589 quilômetros num ritmo lancinante de estradas. Nossa senhora. Num ritmo lancinante de estradas. E uma coisa que está me chamando a atenção aqui é que certeza que nos últimos capítulos estava com gasolina, porque eu coloquei etanol e o desempenho mudou. Já senti melhor o desempenho aqui no pé, viu? Tá um pouquinho mais ruidoso o motor, mas já senti um pouco mais despachado o carro. Estamos no terceiro capítulo e hoje eu vou falar de outras impressões aqui que eu tive com o HR-V. Para você que está chegando agora, considere se inscrever se gostar do meu conteúdo, né? Ativar as notificações, deixar o like aí, compartilhar as playlists e deixar nos comentários tudo que você quer ver por aqui. O que você está achando do teste? O que você quer ver que quer que eu faça com o HR-V, tá? O diário de bordo nosso aponta para um barulhinho no painel de cada lado do painel ali em cima, na parte superior do topo do painel. O consumo, agora que nós vamos usar etanol a primeira vez, vamos ver como é que vai ficar na estrada aqui. O desempenho é comedido, né? O giro às vezes sobe desnecessariamente nos trechos de aclive, mesmo quando você só está segurando o acelerador para manter a velocidade, de modo que, independente da questão do giro subir, o isolamento acústico do motor não é dos melhores. Mesmo quando está uns 2.500 giros, 3.000, o barulho já invade aqui um pouco a carroceria, né? E aí, nossa, nós pegamos com 300 km, já está com 592, é rápido, que a gente não brinca em serviço não, né? Mas, então, essa questão do desempenho comedido do motor, vamos ver como é que funciona com o etanol. Gosto da visibilidade, dos retrovisores grandes, ao mesmo tempo que eles tampam, né? Ó, eles tampam, deixam um campo cego do próprio retrovisor atrás dele, né? Então, numa esquina, quando você quer fazer uma curva e tal, pode ser que isso aqui acabe atrapalhando até se chegar um pedestre, né? Mas falta retrovisor fotocrômico, suspensão demasiadamente macia e aquela desconversa, aquela falta de conversa, né, entre a suspensão dianteira e a traseira me incomoda um pouco, mas passa uma solidez o carro construtiva de que vai durar muito tempo, né? E é isso que atrai os consumidores para a Honda e para o HR-V, né? Mas os RV que nós testamos no canal, na época que nós testamos, muitos de vocês falavam: é melhor o HR-V, que é mais comercial, é mais isso, mais aquilo, e realmente é tudo isso que vocês falaram. Porém, no uso contínuo em estradas, eu achei os RV muito melhor, tá? Melhor de balanço de carroceria, melhor de suspensão. Aqui ele balança excessivamente mesmo, e balança lateralmente, sabe? Ele dá uns balanços laterais, fica jogando o corpo de um lado para o outro, mesmo assim em linha reta ou em curvas. Também me incomodou o peso da direção nas curvas, e também na linha reta, mas ele progride demais, né? Existe uma direção progressiva que exagera um pouquinho no peso da direção, mesmo em baixas velocidades, de modo que em circuitos cheios de curvas, você acaba notando, né? Fica nítida a resistência de você conseguir manter o carro nas curvas, né? Sem fazer tanto esforço com os braços, né? Então realmente isso poderia melhorar um pouco essa calibragem da direção, da suspensão e dos freios, tá? Então os freios também são mais borrachudos, completamente diferentes do HR-V e do Honda Civic, que nós testamos aqui no canal, tá? Então, dos carros que estão atualmente em teste, o freio dela tá pior até que o da Tracker. Veja bem, não tem falha na assistência, né? Não demonstrou nenhuma falha na assistência, mas é borrachudo demais. Incomoda um pouco, tá? Incomoda um pouco mesmo. Mas comecei talvez com as críticas que são super importantes para você que roda muito estrada. Pisei no freio agora, você sente aquela, sumiu o freio, aí lá embaixo, mais da metade para baixo, que você sente ele começar a dar uma pinçada, sabe? Ó. E às vezes eu fico até freando mais forte aqui para ver como é que tá, né? Mas com etanol, olha, mudou completamente. Então estamos certos de que estávamos ali
com gasolina nos últimos capítulos, viu? Porque melhorou bastante, tá bem mais sensível. A suspensão tem um comportamento meio calango, sabe? Fica assim, ó, tum, 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 pulando, desproporcional assim também. E a direção tá um pouquinho torta para a direita mesmo. Nós vamos levar para, já liguei na companhia, nós vamos levar para alinhar. Então, por exemplo, se fosse com Nivus aqui, eu pisava, ultrapassava pela direita tranquilo ali antes daquele carro. Agora com ela, com ele, o HR-V, a suspensão poderia ser melhor, tá? A direção ela é direta, ela é comunicativa, não é uma direção boba. E o CVTzinho responde bem em baixa rotação, mas em média, em alta também. Em média ele deixa a desejar, que é justamente o que a gente mais precisa na maior parte do tempo numa rodovia, né? É em média mesmo. E aí eu até comentei com um de vocês, no vídeo das primeiras ou segundas impressões, que eu acho que ele poderia ter um motor 1.5 turbo em todas as versões, mesmo que se a Honda justificasse que tiraria alguns dos equipamentos de série da versão EX, que já acho bem recheada. Tem o Honda Sense, tem retrovisor rebatível, tal, e falta retrovisor fotocrômico aqui. Então, do ponto de vista visando a segurança, por um carro que tem cunho proposta familiar, sem dúvida ele poderia ter retrovisor fotocrômico e motor turbo, tá? Então, pro meu uso, apesar de eu estar gostando bastante do HR-V, como eu rodo bastante em estrada, em velocidades relativamente elevadas, e eu acaba ficando, a relação custo-benefício desse carro pode ficar prejudicada, tendo em vista que você vai precisar acelerar mais e gastar mais combustível, e ele deve ser muito econômico, rodando em velocidades mais baixas. Eu creio que ele deve ser bem econômico. Eu pisei tudo, tá? Se bem que tá no modo eco, né? Mas ele não sofre muita influência de vento lateral, tá? Não, você não sente muito. Ele vai bem. Colocar no modo Sport. Vamos ver aqui, ó. Tô pisando tudo, tá? Que não é necessário, tá? Pra ele ganhar velocidade, mas só para mostrar um pouco do desempenho para vocês. Não sai de jeito nenhum. Agora vai sair, vamos ver.
joga o corpo, tá vendo? Joga o corpo pra um lado e pro outro, ó. Ele joga bastante o corpo pra um lado e pro outro. Careaçu, área de proteção de mananciais. E vem chuva de novo, não para de chover. Trafegando pela Fernão Dias aqui com muitos caminhões, curvas. Já vi vários carros batidos sozinho. Tinha um Argo Tracking ali, uma moça, acho que ela rodou na pista e bateu ali no canteiro lateral. O guarda-reio, na verdade, canteiro central, né? Por isso que deviam aumentar essa divisória das pistas aqui, né? Sem dúvida poderiam aumentar, porque já que você vê tanto carro rodando, para um carro não invadir a pista do lado contrário, né? Vocês me pediram tanta HRV, cara. Se estiver chegando agora, considere se inscrever se gostar do nosso conteúdo, deixar o like, acionar lá, acessar @vr.testes no Instagram e no TikTok. E deixar seu comentário aí, seu like, para reforçar o nosso trabalho, hein? Que não é brinquedo não. Vamos lá, HRV, ó. 1/3 de carga, ele tá fazendo tudo isso aqui, ó. Esticando quase 5.000 giros. Uma coisa super importante, tá? Não é o CVT que é ruim. Aliás, não é todo o câmbio CVT que é ruim. Lembrando que dos T200, né? O câmbio do Sentra que nós testamos aqui no canal, dos T200 da Peugeot e da Fiat, eles são excelentes na estrada, tá? É esse câmbio da Honda aqui, CVT, que equipa os RV e o HRV, que poderia ser melhor, tá? Poderia, até porque nós temos o exemplo também do CVT 1.3 da Fiat, que roda muito bem na estrada, com o Cronos, que nós testamos no canal aí. Então, eu vejo muito vocês falando, o CVT é uma droga, tal, ainda mais quando eu posto só uns shorts no Instagram ou no YouTube, vocês acabam descendo a lenha no CVT. Nem todo CVT é a moda antiga como esse aqui, tá? Tem CVT que simula a marcha desde velocidades mais baixas, como o da Peugeot e da Citroën, e também como o da Nissan, por exemplo. Então você vai acelerando, ele vai fingindo que vai trocando marchas, simulando, de modo que o giro nunca fica alto assim, sabe? Nunca fica alto assim. O Peugeot, você anda 130 com ele, ó, 140, o 2008 que a gente tem em casa, jamais ele fica mais que 3.000 giros toda hora, sabe? Não fica não. Ó, a suspensão tem solidez, mas calanga demais. Ó, calango demais, ó. São Gonçalves do Sapucaí, município. Eu acho que está mostrando todas as possibilidades dos RV para vocês, do HRV para vocês. Agora imagina essa situação com 5 a bordo ou 4 a bordo e bagagens, né?
a situação deve ficar ainda pior. Agora, para reduzir, eu acho brilhante. Ó, você freou, ele já simula que você está reduzindo. Engraçado, né? Para reduzir é ótimo. Para acelerar, ó, ele já podia ter simulado aqui, ó. Podia ter simulado já, ó. E não simula, tá vendo? Simula lá em cima só. Quem falou que a gente não veria um elétrico, hein? Na estrada. Mais um para nossa conta. Tirei do modo eco. Vou fazer uma retomada de pedágio se der. Ó. Quando você pisa tudo, ele faz miséria. Quando você pisa tudo, pessoal, ele faz miséria mesmo, miséria. Ele dá, principalmente de muito alta, quando tá muito alto lá, quando tá com o giro lá em cima, você sente um fôlego extra, assim, sabe? Mas lá em cima, quer ver, ó. Pisei aqui, ele vai meio lento. Quando passa de 5.500, ó, aí você sente um fôlegozinho, ó. Aí você sente um fôlegozinho maior, sabe? Mas agora já tá no eco de novo. Então, ele tem disposição para acelerar se você der pé. Entendeu? Aqui é um trecho longo de aclive. Mas ele vai ficar mais desenvolto, você pode crer. Bom exemplo seria comparar ele com o Kicks, né? Seria um ótimo exemplo agora se o Kicks pisasse. Mas esse Kicks aí tá meio detonado. A estrada melhorou sensivelmente, hein? O asfalto tá mais rugoso, mas pelo menos não tem buraco. Não tem buraco. E vamos mais alguns quilômetros aí de jornada com ele. Chuvinha, chuvinha, chuvinha. Essas curvas da Fernão Dias, elas são completamente desproporcionais. Elas começam fechadas, depois aliviam, depois fecha de novo. Ó, buracos. Só porque eu falei que esse lado tava melhor, né? E aí, o que vocês estão achando do desempenho do HRV? É bom, né? O que incomoda é você precisar de dar pé, né? Outro carro que eu falei nos vídeos anteriores é isso, que tem um desempenho similar ao do HB20, que é ao do HRV, que é o HB20. Falei que 1.0 manual do Hyundai anda quase igual a ele. Com etanol, melhorou um pouquinho o desempenho de média, sabe? Melhorou sim. O pedal do acelerador está mais sensível. O tamanho do retrovisor, olha isso.
quero que vocês deixem nos comentários sobre os freios do HR-V. Porque o pessoal não defende a Honda, né? Não vai falar nada de ruim, nada de bom. Nada de ruim, aliás. Vocês vão ver os... Só de eu reclamar de alguma coisa do HR-V, vocês vão ver como nós vamos ser boicotados. Mas nosso teste é independente. Ninguém me emprestou o carro, não aconteceu absolutamente nada. Não devo favores pra ninguém. Mas tô gostando dele, tá? Tô gostando bastante. Esses barulhos são umas garrafas que tem no banco do passageiro. E eu tenho que falar pra vocês não imaginarem que o carro tá fazendo tudo isso de barulho. Porque tem bastante a rolagem do pneu no chão. Mas a estrada também não favorece, não. Você passa no trocamento de ponte às vezes, relativamente normal, parece que o carro vai tirar as rodas do chão. Tentar passar ele, ó, antes do que ele passar outro caminhão. Mas o caminhão tá pisando, viu? Já estamos com 646, 646 km, 8,4 km por litro, mas também pisando, né? Você vê que são várias situações que um carro com desempenho inferior, ele pode te proporcionar, né, negativamente, né? Então, eu estava na descida, eu fui passar o caminhão, começou a acelerar. Quem falou que eu conseguia passar ele? Só que estamos no mesmo sentido, né? Imagina se tivesse que ultrapassar nesse sentido não simples, né? Vindo o carro no sentido contrário. Então, mas ele anda bem, que os caminhões andam bem pra caramba também. E na descida já viu, né? Todo santo ajuda. Mais peso vai mais rápido. Agora, isolamento acústico do carro de uma forma geral, do mundo lá fora e do vento, eu gosto bastante, é bom. Agora o que eu digo, tá? Vamos colocar os pingos nos is. Com a Tracker Premier aqui lá de casa, eu estaria mais bem servido na estrada. Entendeu o que eu digo? Com o Nivus também. Não só em questão de desempenho. Talvez a Tracker seria mais confortável, tá? Mais confortável mesmo. Agora, a posição dirigida da Tracker é melhor. Apesar de isso aqui não ser ruim, ser boa. Os bancos são bons também, já estou dirigindo vários dias seguidos e não estou cansado. Mas a Tracker estaria mais bem servido de motor e banco. Tudo bem que lá é a versão topo de linha, né? E aqui é a versão de entrada. Mas poderia ter um turbão aqui, mesmo que fosse um motor 1.0 destinado à versão de entrada. Mas que se fosse turbo, ia ajudar bastante. E até a questão do consumo, ele fica um pouquinho, pelo menos uns 2 km por litro, mais gastão do que a Tracker, do que Nivus, Polo, do que o Polo até mais, nessa velocidade, tá? Com etanol. Porque o giro fica bem mais elevado nesse carro. Vai cambaleando.
cabeçadinhas não simétricas entre a suspensão dianteira e traseira. Vai tum, 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 tum. Lembrei daquele Passatão 200 do que 200? O Passat 2.0 Turbo que acelerou contra o nosso Civic. Lembra do Civic híbrido? E o pessoal fala que o Civic não anda, né? Esse vídeo foi pouco assistido, não sei porquê, mas quem assistiu gostou. Tem um Passatão 2.0 Turbo acelerando contra o Civic aqui. Que não fez feio. Beleza, o Passat só passava quando o Civic limitava em 191. Eu ainda acho que é o câmbio, tá? O câmbio poderia ser melhor. Porque tem uns momentos assim, quando ele tá 120, 130, você acelera, não vem nada. O giro nem sobe. Aí de repente que ele reage, sabe? Acho que é o câmbio mesmo. Ó, tô com um terço da carga, ó, no acelerador. Não tô pisando tudo. Mas é gostosinho assim de dirigir e tal. É bom. Olha que paredão legal, essas árvores aí. Tá queimadas, né? Teve alguma queimada aí. Ó, ele dá um golpezinho no volante pra esquerda, pra direita, faz assim, ó. Quando você se aproxima das faixas aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ele puxa pro outro lado e vai dando um soquinho na direção pra você acordar. Então, andando entre 100 e 110, beleza. Mas quando você começa a andar entre 120, 130, 140, o motor grita bastante. É lógico que eu tô sem som a maior parte do tempo, né? Então, já viu, né? Mas, ó, tá vendo? Fica meio eletrizante a viagem. Chama nos pedals. O caminhão jogou na hora. Mas o freio se mantém daquela forma como eu falei, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Eu não tô... queria explicar pra vocês que isso aqui é um terço de carga, ó. Que ele começa a esticar sozinho pra dar a impressão de que o carro anda mais do que ele realmente anda. A densidade do acelerador, a sensibilidade do acelerador que é grande. Entendeu? Pra dar a impressão que ele anda mais do que ele anda. E aí só quando você deixa no plano mesmo, ó, sem o acelerador, que o giro abaixa. Você vê, a 130 tá 2.500. Não é muito diferente de 1.0 turbo, andando velocidades constantes, na reta ou na descida. Mas eu curto demais essa simulação aqui da redução de marchas do CVT. Mesmo em altas velocidades. Se tá 140, você freou, ele já reduz. Acho legal.
Mas tá dando uma melhoradinha assim, viu? Tá aquela desengripada por conta dos aceleros, viu? Tá melhorando. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Eu acho que desde o primeiro capítulo pra cá, acho que vocês conseguem perceber que já deu uma aliviada aqui no carro, né? Ele tá rodando mais solto a 130, 140 do que ele vinha rodando aí no começo, nos primeiros capítulos. E as curvas lisas ele contorna bem demais. Chegou na frota, pessoal, Tracker RS e Onix RS da versão antiga, 25 ainda. Se vocês quiserem que eu traga, me avisam, tá? Só pra gente, sei lá, gravar uns vídeos rápidos, né? Nossa, ele tá muito melhor já nesses quilômetros. Depois dos 600 quilômetros ele melhorou um pouco. E o uso de etanol, né? Esse carro aqui quase que ele precisava de um remap de câmbio mesmo. O motorzinho não é tão... não deixa de ser valente. Aí o caminhão saiu da frente e ele não ultrapassa. Impressionante. Legal, Kangoo, Renault Kangoo. E é novo, né? Nunca tinha visto na rua. Ele pediu passagem. Ar-condicionado ligado full time, né, pessoal? Full time. O esguicha do tipo pulverizador. E outra coisa que eu gostei é o tamanho da haste. Grande, né? O para-brisa dianteiro é grande, não é tão pequeno. Aumenta a visibilidade.
mesma dos RV, ó, que acaba incomodando. Carro super sólido de construção e tal, mas precisava ter um motor mais eficiente. O motor, eu acho que é o câmbio, ainda vou chutar que é o câmbio. Olha o que temos aqui no Spark. Olha que legal. E não parece ser pequeno de jeito nenhum, hein? Não parece ser pequeno de jeito nenhum. Lateralmente até parece, mas a traseira não parece não. Ele tem entre eixos do 208, no 250, 253. Tá vendo, ó? Essa parte da suspensão, por isso que eu não tô, ó, ele vai dando uma, ó, tá vendo? Ele vai dando uma sambadinha, ó, em cima dos buracos. Acho que ficou claro pra vocês agora, né? Tá vendo? Isso com o carro cheio deve ser pior. Tô andando a 135 agora. Pouco mais de 3 mil giros, oscilando entre 2.900 e 3.500 no plano, tá? Mas você vê que mesmo a 3 mil giros o barulho do motor já está invadindo. É aquilo que eu falo. Poderia ser um pouco mais isolado o motor. Apesar da direção ser comunicativa, ela poderia ser um pouco mais direta. Tá vendo aqui na curva? Eu preciso virar antes, assim, um pouco mais, porque ela não tem... Ela é comunicativa, mas poderia ser um pouco mais direta. Tá vendo? Você tem que virar bastante para fazer uma curva simples. Relativamente simples, né? Vai que vai, cara. Vai embora. Ele não tem o refinamento de direção aqui e de suspensão dos RV. Não tem. Os RV é muito superior. Estamos falando dos RV porque testamos ele no canal aqui. Já vamos completar 700 km com ele. 700 agora. Ó. Faz a curva no acostamento. Outra coisa, eu posso deixar acoplado em sétima, que eu esqueci de falar nos últimos capítulos, né? Ó, se eu deixar acoplado em sétima, eu consigo deixar o giro baixo a maior parte do tempo. E eu esqueci disso, né? Então aqui deixei em sétima. E ele tá a menos de 3 mil giros a 120. Aliás, muito mais de 120. Ó, deixei em sétima. Ele fica um pouco sem fôlego pra acelerar, mas quando a estrada não
tem muitas subidas e descidas como esse aqui, às vezes vale a pena, entendeu? Tá vendo? Eu deixei em sétima, a 120 está menos de 2.500 rotações, a 130 ele não encostou nos 3.000 giros ainda, a 140 ele tá 3.000 giros, tá vendo a diferença? Melhorou bastante, ó. Melhorou demais. Então, mantive em sétima, o câmbio em sétima marcha, aí facilitou demais o giro, não sobe nunca, ó. Olha os buracos, olha os buracos. Pedagiada, hein? Às vezes falta um pouquinho de disposição, mas ajuda até no consumo mais comedido de combustível. Acoplando a sétima marcha lá dos simulados, das marchas simuladas, que é a última desse carro, né? Tá vendo? Então tô em sétima. Radarzinho que nós acabamos de passar. A empunhadura do volante eu gosto, viu? Parece de carro esportivo. Gosto bastante. Você vê que o consumo já tá melhorando aí, porque eu fiquei o tempo todo com a sétima acoplada. Agora que eu tirei, porque tava em velocidades mais baixas. Observe a diferença de rodar com a sétima acoplada. Olha isso. Olha a diferença. Giro sempre no chão, perto do que, nem tanto, né, mas perto do que usar o CVT. Aqui a pista da direita tá um pouquinho melhor. Vamos ver por quanto tempo. Município de Nepomuceno. Mas aí vai caindo muita velocidade na subida, porque tá acoplado lá na sétima, mas tá beleza. A impressão de amplitude da cabine é bacana, tá? Isso talvez eu tenha deixado de falar também nos primeiros capítulos. Essa impressão de cabine bem ampla, assim, chama a atenção e fica bem confortável para dirigir. Estamos em Lavras agora. Caminhão tombado ali na curva anterior. Tamanho desse caminhão.
vai começar a chuva de novo. Nunca vi uma placa azul. Vocês já viram? Não tem ideia. Esse painel, ao mesmo tempo que dá uma sensação de simplicidade, dá uma sensação também de familiaridade, sabe? É legal, assim. Não é de todo ruim, não, tá? Ele é bem intuitivo, simples de operar, e a multimídia é bem completa. T-Cross nem fazendo esforço nenhum, ó. E eu pisando aqui. E o T-Cross só retomando a velocidade tranquilo. Mais uma vez, um ponto de atenção, a suspensão, tá? Suspensão. Eu quero saber, mostrar pra vocês. Esse caminhão também tá meio torto aí. Quero mostrar pra vocês o comportamento dela, que é soft, como eu te falei, mas ele não amortece, ele amortece como se tivesse estourado a suspensão. Exatamente assim. Então ele faz um flutuar em cima dos buracos e vai sambando em cima dos buracos. Isso é ruim. Olha o caminhão, a gentileza que ele fez. Jogou pra direita. Ó, eu não tô pisando tudo, né? Mas eu não tô pisando tudo, mas vocês viram que o caminhão jogou em cima de mim. Sorte que eu consegui passar. Você vê que não acelera. Você viu que não acelera rápido, dá nisso. Esse aqui foi um bom exemplo do HRV. Um ótimo exemplo. A terceira pista ela abriu e fechou. E aí o caminhão que estava na pista da direita abriu para essa terceira faixa. Ó. Abriu para essa terceira faixa. E esse que estava aqui na minha frente jogou para a direita. Depois da terceira faixa voltou para a segunda, porque diminuiu para duas. E ele me espremeu aqui no cantinho. Nada demais, tá tudo certo. Diz pra mim nos comentários, isso aí parece que tá bem preso. Será? Se bem que é leve, né? Mas... Ó. Olha aqui, ó. Mesmo em baixa velocidade, tá? Vamos ser sincero, né? A Honda nunca foi boa de suspensão, mas os RV e o Civic são um capítulo à parte, são um show à parte. Eu não sei como que é o Civic G10, ó, rodei pouquíssimo com ele. Ó, tá vendo? Ele sai da trajetória, olha aqui, ó. Ficou olhando. Aqui nem tanto porque não exigiu. Que o motor melhorou, sim senhor. Talvez você que rode somente ali no interior de São Paulo, capital, na capital e no interior, pelas estradas boas de lá, talvez você talvez tenha vivenciado com o seu HRV isso que eu estou passando aqui agora, né? Que eu venho comentando desde o primeiro capítulo, né? Essa tendência a sambar em cima dos buracos, mesmo em linha reta, tá? Não precisa de curva não. Mas já provoquei ele nas curvas ali e ele fica quieto. Mas a sensação
Se você não tiver experiência, de que ele não tem estabilidade. Sensação. Começou a esquentar a temperatura externa e o ar continua em 22 graus, mas ele começou a gelar mais a cabine. Isso é super interessante, né? Ar digital parece bobagem, pessoal, mas eu não mexi no ar. Eu sei lá até quanto tempo que eu não mexo no ar. Desde quando eu peguei o carro eu não mexi no ar condicionado. De tão bom que é esse digital dele. Esse automático, na verdade. Ar automático. Município de Perdões. Estrada bonita, né? Que estrada bonita. Reduzindo os pedals. Quartinha. Subidão. Contornou bem pra caramba. Pra esquerda a curva foi bem. Pra segunda, pra direita, que tinha um monte de buracos na curva, ele deu uma escapada. Tô viajando há vários dias pelas estradas aí e eu não como nada na rua, quase nada nas estradas. Eu passo fome mesmo na estrada. Mais uma Polícia Rodoviária Federal. Passando aqui pelo município de Perdões e já calorão bateu aqui. Andando entre 120 e 150 o tempo todo, e o consumo tá 8,6 de etanol, tá? Saudades da Montana, hein? Ele começou a fazer um barulhinho aqui no cinto de segurança, igual faz o banco da Tracker, parece um mosquitinho aí. Outro dia um de vocês falou assim: meu Polo faz um monte de kikiki. Ele escreveu kiki, cair. Eu falei, não tem descrição melhor do que kikiki, né? Kikiki. É horrível esse barulho. Arguinho tá andando bem, hein? Diferente do Civic, que tinha muita diferença do painel, e do HRV também, muita diferença pra gostar do painel pro do GPS. Aqui não, aqui é 3 km, 2 km por hora. Você viu que vai bem? Tem um jeito de pisar aqui que o problema é a retomada. Cachaça artesanal João Mendes. Visite nossa loja. Como é que eu vou parar aqui pra tomar cachaça? Tô ouvindo o barulhinho? Plim, 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 plim.
ver se a gente consegue pegar a Hilux. Às vezes é até estranho a falta de disposição dele, ó. Quantas vezes eu já falei sobre a suspensão? Ó, precisa melhorar. É um ponto de atenção super importante. Tá vendo aqui, ó, ó. Parceiro Agronegócios. Tô andando até por essa pista aqui, ó, pra vocês terem a ideia exata disso que eu tô falando. Não é que a pista tá muito ruim, tá? Ela é ruim realmente, ó, na curva. Ela é ruim. Vamos encerrar logo mais esse capítulo. A suspensão é sólida, mas acontece isso. Caminhões aí, todos estavam na pista da esquerda, tá dos buracos, ó. O cara tá andando lá no acostamento, ó, pra se livrar dos buracos, tá vendo? Infelizmente, o cara paga pedágio caro e tem que enfrentar os buracos aqui da estrada. Enfim, o sol deu as caras aqui, ó. Pessoal, acidente gravíssimo do lado esquerdo, o caminhão até pegou fogo, ó, e os carros todos parados aí, quilômetros e quilômetros, ó, quilômetros e quilômetros de trânsito, que tem um caminhão ali, tinha até um corpo no chão. Deus queira que esteja esperando o resgate. Eu falei corpo, mas ó, tudo completamente parado, quilômetros e quilômetros que eu tô andando por conta desse acidente. Olha isso. Que tristeza.
imagina para liberar isso. Quando que vai ser? Vou deixar gravando só pra vocês observarem. Comecei a gravar, acho que tinha 800 km, o carro tá com 805, ó. Nossa, que tristeza. Cansaço desses motoristas aí, principalmente dos caminhoneiros. Esse comportamento da suspensão dele nos entrocamentos de ponte é muito estranho. Olha isso, meus amigos. Cansaço extremo, esses motoristas. Que cansaço extremo. Sharp curves ahead. Olha o tanto. Pessoal sentado fora do carro, olha isso. Ó, um monte de Peugeot 2008 na carreta.
nessa viagem, ou o HB20. O HB20 meu mesmo, 1415. Vou fazer uns quilômetros com ele na estrada aí. Nossa. Meu Deus. Nossa Senhora. Eu tô embasbacado porque você imagina, meus amigos, você imagina a canseira disso aí, né? Tem muito carro da Fiat, né? E da Peugeot aqui. Por causa de eu vi muito Fiat por causa de Betim, né? Minas. Bom, pessoal, mais um pouquinho do HRV para vocês. Rodamos bastante nesse pedaço aqui, né? Espero que vocês tenham curtido. Like, comenta, compartilha e até nossos próximos capítulos. Fui!